Há uns 10 anos atrás, eu fui ao Itaú, que era o meu banco, o banco onde eu estava com conta aqui perto, fazer um pagamento. E quando eu entrei na caixa eletrônica, e puxei o saldo, a minha conta tinha 36.700 e tantos mil reais. Eu tirei um extrato, fui ao gerente e disse: eu quero sacar essa importância. Aí o gerente olhou e disse: como assim? Está na minha conta. Eu não sei quem botou, mas está aí na conta. 36 milhões. Heraldo, o advogado do banco, estava entrando. Eu disse: Heraldo, 50-50. Defende essa causa aqui e você fica com metade e eu com metade. O que houve? Um erro da máquina. Que pena. Às vezes a gente pode passar por umas atitudes dessas. Às vezes é o banco que tira. Às vezes é o erro da máquina. Mas Deus não pode nos dar uma coisa que Ele tome. Tudo que Ele nos dá é eterno. O que Ele põe na nossa conta, Ele não retira, não há erro de máquina. Não há nenhuma possibilidade de haver um erro no sistema de Deus, de modo que Ele deposite algo na nossa conta e depois tenha que retirar. Então, o que o apóstolo está dizendo é o seguinte: você tem que perdoar da mesma maneira como Deus te perdoou em Cristo. Ou melhor, você tem que perdoar com o mesmo perdão que Deus lhe deu em Cristo. E esse perdão é pleno, é total e é eterno. Ele nos perdoou. Ele não vai nos perdoar. Ele nos perdoou. Ele já colocou isto na nossa vida em Cristo. Aquele que recebeu a Cristo, recebeu com Cristo e em Cristo toda a dimensão do perdão. Nós vimos nesses estudos passados que Esaú guardou raiz de amargura. Lembra-se? Vamos voltar um pouquinho para a gente rever. Hebreus, capítulo 13. Aliás, capítulo 12, verso 14, 12 e 14. Segui a paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Continue. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus,
nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Olha só. Segui a paz com todos. Como é que eu posso seguir a paz com o Carlinho enquanto ele está aí lendo a Bíblia dele nesse iPod? Como é que eu posso seguir a paz com o Carlinhos se nós estamos em inimizade? É possível? Eu posso seguir com paz com alguém que eu estou vivendo em sentimento contrário? E de seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nem haja, como ele diz assim, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. Raiz de amargura. Nós tentamos procurar alguns tipos bíblicos, algumas personagens bíblicas que guardaram raiz de amargura. E um deles é Esaú. Esaú teve um filho chamado Abimeleque. Deste filho Abimeleque formou-se um povo. Este povo foi um povo amargurado de espírito. E 1500 anos depois, havia um cidadão chamado Amã, lá na Pérsia, que estava perseguindo Esté, perseguindo os judeus por causa de raiz de amargura. Ele era descendente de Esaú. Vai crescendo. Mas o que gera amargura numa pessoa? O próprio Esaú gerou amargura nos seus pais. Gênesis, capítulo 26, versículos 34 e 35. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Bezemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Eu queria que vocês observassem uma coisa. Ele tinha 40 anos de idade quando ele se casou com Judite e com Beemate. Duas Etéias. Os heteus faziam parte das 7 nações que Israel não deveria se casar com eles. Quantos anos tinha Jacó quando saiu da casa, quando passou o irmão para trás e saiu de casa? Quantos anos ele tinha? Jacó era irmão gêmeo de Esaú. Quantos anos ele tinha quando saiu de casa? Sabe? 78. Solteirão. 78 anos. E você não sabe por que a coisa foi crescendo. Que a mãe de Rebeca começou a inclinar-se para Jacó, porque o seu coração ficou amargurado por causa do casamento de Esaú com as Etéias. O texto bíblico é muito claro dizendo que eles amarguraram-se os seus corações.
E um ambiente amargurado é um ambiente amargurador. Se você criar uma criança num ambiente de amargura, essa criança vai se tornar uma criança, um adulto amargurado. É verdade? É verdade. Esaú foi criado nesse ambiente de pais que ficaram amargurados, porque quando alguém não faz a nossa vontade, nós ficamos irritados. A irritação, ela cresce e vira uma ira. A ira cresce e vira uma amargura. E fica lá dentro, aquele tumor de amargura. Esaú amargurou o coração dos pais e Rebeca passou Esaú para trás com Isaque. Porque uma pessoa amargurada, ela é revanchista. Ela procura passar capoeira no outro. Ele faz jogo para derrubar o outro. Todo amargurado, ele tem isso. Às vezes ele não parece que está amargurado, mas ele está lá dentro. E aquilo que poderia ser o objeto de admiração dele, passa a ser o objeto de inveja dele. E ele começa a querer podar. É o sentimento de amargura. Então Esaú foi um homem que se reteve no ressentimento e se tornou um homem amargurado. E quando ele com lágrimas quis se libertar, não conseguiu mais, porque a raiz tinha se penetrado nele, havia espalhado nele. Esaú se tornou um povo, os edomitas, um povo amargurado de espírito. Um homem ou uma mulher amargurado amargura a família. A família amargurada amargura os outros da família. Amargura o bairro, amargura a cidade, amargura o país, amargura o povo. Nós vivemos e temos muitas pessoas amarguradas. Eu já fui um amargurado de espírito por muitos anos, até reconhecer que eu era amargurado, porque o primeiro processo para a cura é o diagnóstico. E para que você seja curado, você precisa saber que você é amargurado. Se você é crítico, se você é murmurador, se você é fofoqueiro, se você tem mania de passar coisas esquisitas para poder provocar situações esquisitas, saiba que você é amargurado. Então, diagnóstico fácil, sem nenhum pagamento especial. Depois tem textos que vão mostrar isso. A murmuração é característica de gente amargurada de espírito. Crítica, reclamação é característica de gente amargurada de espírito. Aqueles que nada está bom é amargurado de espírito. Mas isso diagnóstico é bom porque mostra, mas tem cura. Lá nas chagas, nós cantamos ainda há pouco aqui, que pelas chagas dele nós fomos sarados. Tem remédio. Há bálsamo em Gileade,
Que médico não cura, mas que Jesus cura, que Ele é o médico dos médicos. Ele tira essa amargura. Mas você primeiro precisa chegar diante do consultório dele, dizendo: eu sou um amargurado de espírito. Ou uma amargurada de espírito. Quando alguém contraria nossa vontade, não era para que Esaú se casasse com Maeteia, e ele casou logo com duas. Os pais se amarguraram, ele se tornou um amargurado, a mãe passou ele para trás, porque foi Rebeca quem fez costurou todo aquele projeto de Jacó, botou inclusive pelo nas mãos dele e no pescoço, porque Esaú era cabeludo e Jacó era pelado. Vestiu a roupa de Esaú em Jacó com o cheiro de mato. E Isaac cego, ainda disse assim, ele ainda escutava um pouquinho, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Passou a mão, é peladinho, é cabeludinho também, tudo montado por causa de amargura. Só que ela não sabia o que ia acontecer depois. Que no século 21 esse negócio ainda está pegando fogo. E não há Obama que dê conta. Viu? Não há Obama que dê conta, não há ONU no mundo que dê conta daquilo ali. Porque aquilo ali tem raiz profunda. Profundíssima. Os filhos de Esaú e os filhos de Jacó, eles não se batem. Isso aqui, eu não sei se é aqui ou é aqui, dizem que é no hemisfério direito, na parte do occipital, do lado de baixo do occipital, que está a zona da fé, o lugar da fé, da crença. Eles estão mexendo aí para ver onde é que fica. Tem um lugar aí que deve ser chamado coração, ou o lado, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É engraçado que é esse lugar onde memoriza a palavra de Deus. Que mesmo quando a pessoa perde a memória de conhecimento, que fica no frontal, ele não esquece os textos bíblicos. Recentemente um amigo meu que teve Alzheimer, pastor, teve Alzheimer, ele perdeu a memória, mas recitava tudo de cor, os textos bíblicos, porque ele tinha armazenado lá no lugar que é o Santo dos Santos, que Deus preparou para que nós tivéssemos comunhão com Ele. É uma coisa muito interessante. Lá é nesse lugar que eu não quero amargura, sabe? O que leva uma pessoa a amargurar então? Contrariedades. Cortou a minha vontade, quebrou a minha vontade. Eu vou ficando preso. Por que meu filho se casou com essa moça? Essa Judite, Judite, olha só. A filha de Beri. E essa Bemelete, filha de Elon, o que foi? Por que foi casar com esse povo? E ali foi. Como é que acontece lá na sua casa? Na minha acontece. Como é que acontece lá na sua casa? Acontece o rio Amazonas cá no Atlântico? Não, começa o Amazonas lá nos Andes. Fininho, pequenininho, estreitinho. E daqui começa, e vira aquele monstro.
E no fim da vida, você vai visitar os asilos. Eu estou pedindo ao Senhor Jesus que, se Ele nos der o privilégio de construir alguma coisa ali naquele terreno, ou um templo, construir uma casa para velho. Mesmo porque eu estou chegando lá. E nós gostaríamos muito de trabalhar com velhos, porque a velhice é o lugar do ostracismo, e é o lugar da luz para trás. Dizia o Pedro Nava que velhice é experiência, e experiência é um carro com luz para trás. Não tem futuro, fica alumiando só o passado. E o que acontece é que fica alumiando o passado e gemendo. Por que que eu não fiz assim? Por que que eu não fiz assado? Por que que eu não isso? E nós precisamos sarar esses velhos para ficar como o Simão, quando pegou Jesus no colo e ele olhou para Jesus, levantou os olhos e disse: agora o Senhor pode levar o teu servo em paz, porque eu vi a tua salvação. Um homem que esperava a visão de Deus, e nós precisamos ser consertados. O que é que leva uma pessoa a ficar amargurada? Nós temos alguns da Bíblia amargurados. Nós temos uma senhora que um nome tão lindo, que no começo ela era uma poesia. Vamos para o livro de Ruth. Me ajuda a achar. Esdras, Esther. Não sei. Ué, antes. Ah. Mas depois de Jó. Vamos ler aqui os primeiros versículos. Ruth é depois de Juízes, viu? Josué, Juízes, Ruth, viu? Uhum. Achou? Sim. Eu não vou dizer mais não, porque da outra vez você me pegou, né? Esse povo ligeiro eu não gosto de mexer com ele, não. Vamos lá, começa aí no versículo 1. Ruth 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Olha aqui, eu vou só chamar a atenção para uma coisinha de passagem. Todas as vezes que o povo de Deus se meteu em encrenca foi por causa de fome. No tempo de Abraão, teve fome e Abraão foi para o Egito. No tempo de Jacó, teve fome e Jacó foi para o Egito. Sempre que tem uma crise, nós corremos para o lugar errado. Corremos para o Egito. O Egito é o lugar do mundo, buscar o mundo, é o tipo do mundo. Quando nós buscamos no mundo, nós nos prendemos. E ela aqui foi para Moabe. Moabe é um povo filho, é um dos filhos de Ló. Ló teve 2 filhos com as 2 filhas que ele teve. Filhos de incesto. E Moabe é um deles. Moabe é um povo que nunca conseguiu evoluir. Ficou preso na amargura. Depois, eu não vou mexer nesse assunto hoje, mas vamos mexer depois. No capítulo 48 de Jeremias, diz que Moabe permaneceu nas fezes das suas borras. Foi um vinho que não foi trasfegado de vasilha para vasilha. Foi um vinho que ficou
perdeu o sabor de vinho por causa de amargura. Ficou amargurado. E para onde foi o nosso casalzinho aqui? Veja bem, foi para a terra de Moabe, para a terra dos amargurados de espírito. E o que acontece na terra dos amargurados de espírito? Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Vamos aqui começar. O nome desse primeiro aí, Elimeleque. El é Deus. I, meu. Meleque, rei. Deus é meu rei. Mas na hora da fome, foi Moabe que foi meu rei. Em vez de procurar Deus, correu para Moabe. O amargurado. O nome da mulher dele era Noemi. Noemi significa agradável, encantadora, poesia. Ele é meu rei, o rei que me deu uma poesia para eu recitar. Que coisa linda. Mas os 2 filhos dele, um chamava Malom, que significa doente, fraco. E o outro Quilion, que significa tristeza, fraqueza. Que casal mal abençoado. Vai ter um filho, botar o nome desse. O que houve? Tinha alguma coisa errada dentro dessa família. Algum gene. Que os filhos nasceram fracos. Lá na terra, o Elimeleque trabalhando muito na terra para produzir, adoeceu e morreram os 2 filhos. Um casou-se com uma moça chamada Orfa, que significa corça nova. Fugiu. E a outra era Ruth, que significa amizade. Não desisto. Só que Dona Noemi, depois da morte dele, quando se perde, não é quando contraria a vontade, não, agora é quando se perde alguma coisa. A tendência é amargurar-se. Vamos para o verso 20? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Quando ela voltou para a terra para ajudar, para a terra de Belém, a terra onde iria nascer Jesus, quando ela voltou tão desfigurada, e as pessoas dizem assim: mas essa não é Noemi? Mas não é a Noemi, esposa do Elimeleque, a mãe do Quilion e do Malom? Não é ela. Ela estava tão desfigurada, porque o amargurado de espírito, ele fica acabado. Outro dia, a pessoa me encontrou e disse: Pastor Glênio, como o senhor está ficando velho? Eu disse: está velha é a vovozinha. Que passa, não vê a gente muito tempo, vai ficando velho, está ficando, vou ficando velho. Mas eu perguntei para ele: está muito desfigurado? Disse: não, até que está bem. Quando você vira uma pessoa muito desfigurada, muito aquela cara de jumento com carga, tá, aquela coisa assim, a cangalha arrochada e a carga pesada,
E o jumento com aquela cara da orelha meio de cabana, você pode saber que ali tem coisa. Está vivendo de passado, está escarafunchando, está comendo o tutano do osso. Dona Noemi disse, não me chame de Noemi, me chame de Mara. E sabe o que ela disse? O Todo-Poderoso foi o culpado disso, é Ele que amargurou a minha alma. Só que ela botou o nome do filho dela de Quilion. E botou o nome do filho dela de Malom. Sabe por quê? Porque eles já nasceram doentes. O nome era dado conforme a pessoa era. E esse nome foi dado porque os meninos já eram ruins. E por que eles eram ruins? Porque na poesia dela era uma poesia muito concreta, muito egoísta. Quando tiver crise, eu não vou buscar o Senhor. Eu vou buscar Moabe. Eu vou buscar o banco na hora da crise. Eu vou buscar o médico na hora da crise. Não, na hora da crise você busca o Senhor e o Senhor pode lhe mandar para o médico ou para o banco. Há um homem na Bíblia que era um rei. Ele ficou doente dos pés. Chamava-se Asa. Mas o azar dele é que ele não buscou o Senhor, mas buscou os médicos. Ele tinha que buscar o Senhor e recorrer aos médicos. Ele buscou aos médicos e não recorreu ao Senhor. O Senhor manda para o médico. O médico é instrumento na mão do Senhor. Mas quando você confia no homem, quando você busca o Egito primeiro, você vai ter amargura. Você vai ficar amargurado. Porque a coisa não vai dar certo. Vai ter problema. Dona Ruth ficou no fim da vida uma mulher amargurada de espírito. Perdão, Dona Noemi. Ainda bem que ela não perdeu a Ruth. A Ruth seguiu. Quando ela disse, minhas filhas, fiquem aí. Eu não tenho mais, eu não vou... Mesmo que eu ache um marido lá de novo, eu não vou mais produzir filhos que sejam capazes de ser marido de vocês. Vocês fiquem aí que eu vou voltar para minha terra órfã, que era uma corça rápida, fugiu. Corça ligeira, foi embora. Ruth, que é amiga, amigo é dessas horas. Disse, não senhora, eu vou com a senhora. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será meu Deus. Onde tu pousares, ali pousarei eu. Oh, amigo, quando a gente acha uma amizade dessa assim, vai longe. Não vamos estudar o livro de Ruth agora, mas é um livro rico da graça de Deus. Boaz jogou a capa sobre Ruth. Ruth é a avó de Davi, da descendência de Jesus. Nós temos uma moabita na descendência de Jesus. Para mostrar que Jesus é Jesus de todos os povos. Ele é Jesus do judeu, é Jesus dos moabitas e é Jesus dos heteus. Hein? E esse é o também que não vale nada. E é meu que nem nada valho. E então, amargurado de espírito. Vamos ver um outro cara que foi amargurado de espírito. Joia. Sujeito joia. Esses joias são terríveis para amargurado de espírito. Porque eles são bons demais. As pessoas perfeitas, quando têm decepções, elas... Olha... Uma pessoa exitosa, que tem êxito, no dia que ela tiver um fracasso, a coisa cai de um tal jeito, que é difícil levantar. Eu já vi isso em algumas pessoas. Aquele que tem sucesso, é por isso que é bom você torcer para time que perde. É assim que eu torço para o Fluminense.
Porque ganha, mas perde mais do que ganha. E isso faz você ficar humilde. Você quando fica só... Como foi bom ver o São Paulo levar aquela chinelada. E o Flamengo de 5-0. Olha o outro. Você sabe que a humilhação é melhor do que a exaltação para nossas vidas? Sabia? Um homem exaltado é insuportável. Um homem humilhado é um lugar bom para se encontrar com ele. Eu gosto de encontrar com gente que foi humilhada. E quando ele ainda não está humilhado, não está bom. Deixa o pau cantar mais um pouquinho. Deixa descer mais um pouquinho. Deixa misturar um pouquinho mais com a lama. Para poder ser trabalhado pela graça de Deus. Você está ainda entupetado? Levantando o pescoço assim, dizendo... Você sabe quem sou eu? Então ainda está alto. Porque se você ainda não tem a noção quem é você, tem alguma coisa errada. E quem sou eu? Miolo de tripa. Miolo de tripa. Tem muita gente, tem um pessoal da internet que gosta de ouvir as mensagens para criticar, e eu provoco eles mesmo. Eles ficam bravos. Esses filhos de Belial. Eles ficam bravos. Glênio é pregador de graça barata. Quanto custa uma coisa que foi de graça? Custou todo o preço para Cristo. E eu sou muito grato a Ele por toda a obra que Ele fez. Não é você que conhece a palavra de Deus e está olhando que eu estou falando, não. É para aqueles patricinhos ou patricinhas e mauricinhos ensimesmados que acham que a graça de Deus é coisa vã. Até disseram que eu criei a 4ª pessoa da Trindade. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eu sou o criador da 4ª pessoa da Trindade. A graça. Mas que cara macho. Mas eu estava falando de um amargurado de espírito, que é gente boa. Muito boa. Os bons são sempre perigosos. Quando você pensa que você é bom, é um perigo. É um perigo. Vamos para Jó, capítulo 7, verso 11. Querido, se você é dos tais, eu quero que você saia daqui dessa reunião enfesado. Por isso não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Eu não posso me reprimir. Ele estava num profundo momento. O meu irmão Maurício Mantovani está aí? É. Ele não veio hoje, né? Ele é um hebraísta muito bom. Ele está querendo conhecer um pouquinho mais a hermenêutica de Jó. Um dos livros mais difíceis de ser traduzido na Bíblia. Lutero disse que levou 15 dias para traduzir 4 versículos.
Jó é um livro tremendamente difícil. E nós temos uma tendência de correr para Jó e largar Deus de lado, achando que Deus foi, no mínimo, um desconsiderador do seu amigo, do seu servo Jó. Porque Jó tinha 4 qualidades excepcionais. Ele era justo, ele era temente a Deus, ele era íntegro e ele se desviava do mal. E Deus então chega e, quando Satanás tinha vindo veranear aqui na terra, ele tinha vindo fazer um passeio, teve lá, e Deus pergunta para ele, diz assim: você viu meu servo Jó? Porque ninguém na terra é igual a ele. Olha, eu vou dizer para vocês com toda a consideração, eu não queria um amigo que vai me colocar na mão do meu maior inimigo, para tentar provar que eu sou honesto diante dele. Ele que sabe todas as coisas. Se Deus sabe tudo, ele não precisava perguntar a Satanás se ele tinha visto Jó. E se Deus fez esta intercalação com Jó, com Satanás, é porque ele tinha um objetivo maior. O objetivo maior era libertar Jó daquilo que estava escravizando a ele. E o que estava escravizando a Jó era a sua própria justiça. Ele era um homem justo, mas com a sua própria justiça. Vamos para o capítulo 27, 6. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Lê outra vez. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Qual era a justiça que Jó estava apegado? Quando você leva um chute na canela, eu fiz de propósito, pá, dói, não dói? Você diz, aquele Glênio, você tem toda a razão de fazer. Agora, se você guardar isso no seu coração, e não me perdoar se eu vier lhe pedir perdão, ou mesmo que eu não venha lhe pedir perdão, se você não me perdoar, porque quem perdoa é quem é liberto, não é quem é perdoado. Se você não me perdoar, você não me perdoa por causa da sua justiça própria. Não é por outra razão. É por causa da sua justiça própria. E eu fui descobrindo o quanto eu tenho. Muito mais do que eu imaginava. Vamos ver o verso 1 do 10 de Jó. Jó 10, 1. A minha alma tem tédio à minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei com amargura da minha alma. A minha alma tem tédio da minha vida. E eu falarei da amargura da minha alma. Eu olho aqui para esse auditório assim, vejo um bocado de carinha, mas quem vê cara não vê coração.
Como é que vai você, Danilo? Tudo bem. Tudo jóia, Danilo? Tudo jóia. 100%? Danilo, você é um safado. Olha, ele já disse, não sou não. Pegou no pé, o cara reage. Ele foi vituperado, ele foi achincalhado, ele foi cuspido na cara, ele foi desprezado, mas não abriu a sua boca. A diferença entre Jó e Jesus é escandalosa. Jó levou 34 capítulos da Bíblia se defendendo. Era acusação, defesa, acusação, defesa, acusação, defesa. E amargurado. Jesus, como não tinha justiça própria, a justiça era de Deus, ele se entregava àquele que julga retamente e calava-se. Aleluia! O que é que você está aí? Por que você está aí amargurado? Porque você tem justiça própria. Por que eu estou amargurado? Porque eu tenho justiça própria. Por que eu saio e divido? Porque eu tenho justiça própria. Por que eu me separo da minha esposa? Porque eu tenho justiça própria. Não vem com essa para cá, não. Vamos ver outro mais? Uma outra pessoa? Nós temos lá porque quebraram casou com as filhas, aqui foi porque mexeu com os seus valores, a sua dignidade, a sua honra, o seu nome. Um dia um irmão disse assim: Pastor Glênio, o senhor não pode falar assim de mim, porque eu tenho dignidade. Eu digo, onde é que você achou isso? A dignidade está no cordeiro, meu filho. Só o cordeiro tem dignidade. Digno é o cordeiro que foi morto. E vai receber honra e glória. Você é um trapo de imundícia, porque a justiça humana não passa de panos podres de menstruação. A justiça humana não é mode-se molhado de sangue, não, porque mode-se vai para o lixo. É aquele pano que ficava 3 dias no povo, nas mulheres de Israel, no deserto, sem se trocar. Por isso que elas eram impuras, que ninguém nem chegava perto dela, de tão podre que estava. E quando o sujeito está se defendendo na sua justiça, você sabe por que casal briga? Porque um acusa e o outro defende. Se um acusasse e o outro não se defendesse, não havia briga de jeito nenhum. Porque quando um não quer, 2 não brigam. Ela fez. Não foi ela não, foi você. Ela pode ter feito isso, mas você é que pegou, mordeu a corda. Por quê? A sua justiça. Porque quando minha mulher diz assim: Glênio, você deixa a cueca aí. Aí eu tenho que dizer assim: você deixa a bolsa ali, você deixa lá, você... pronto. É assim ou não é? Lá na sua casa, como é? Hã? Igualzinho, né? Igualzinho. Sabe o que é isso? Justiça própria nossa. Aí nós começamos, ó. Justiça própria. Mas vamos mais um caso para hoje, depois a gente vai continuar. Vamos ver uma mulher amargurada.
As mulheres são mais fáceis de serem amarguradas do que os homens. Mas eu achei, estou botando dois, Esaú e Jó, e Ruth e Ana. Ruth, Noemi, eu estou hoje, porque o livro é de Ruth, eu estou botando coitada da Ruth, a Ruth é uma joia. Noemi e Ana. 1 Samuel. Ô Dodô, começa aí contando essa história do Elcana. Vamos começar no verso 1, só para a gente fazer uma revisãozinha. Houve um homem em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Eu quero que você saiba que esse cara tinha genealogia. Não era um Zé Ninguém. Ele tinha raiz. E é lá da família de Judá, da tribo de Davi. Bora. Tinha ele 2 mulheres. Olha o pecado aí. Uma só já dá para trabalho a valer, agora tinha 2. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Onde a gente se amargura, fica com penina da gente. Sabe quando é? Quando o outro tem e a gente não tem. Como é que ele tem um carro novo e eu não tenho? Como é que ele tem uma casa e eu não tenho? Como é que ele tem um marido e eu não tenho? Eu vou tomar o marido dela. Hoje em dia também é dele que se toma marido. Vamos embora, um pouquinho mais. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Eu não vou mexer nesses 2 não, mas isso aqui era uma praga. Sacerdotes que comiam carne crua. Esses homens perderam Deus de vista. E quando se perde Deus de vista, se perde a vista de Deus, a visão de Deus. Bora. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Você não pare. Você não tem filhos. Quem tem filho sou eu. Você não tem filho. Eu é que tenho filho. Elcana gosta mais de mim do que de você, porque eu tenho filho. Você não tem filho. Ô maldade. Eu não quero que você prospere. Olho gordo. Você tem esse mal aí? Você faz festa quando o vizinho prospera? Vamos pensar assim. O meu vizinho está indo tão bem na vida que eu vou dar um jantar hoje. Vou convidar os amigos aqui, ó. A gente dificilmente acontece de você dizer,
Eu não sei se esse cara não está mexendo com pó. Vamos embora, Dodô. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Oba, que cava boa! O que você está chorando se você me tem? Aí, bem, você já imaginou? Você tem um maridão aí? Se você me tem, o que você vai fazer comigo? Olha só, vamos aqui para o verso 9. 9? 1:9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Oh. Você sabe, o único lugar onde você pode revelar a sua amargura é diante do trono do Senhor. Você não pode criar essa amargura gerando problemas nos outros. Se você ficar contando os seus problemas para os outros, você vai amargurar os outros. Aonde é que você deve correr para contar a sua amargura? Na presença do Senhor, diante do altar do Senhor, e abrir o seu peito. E aí o que foi que aconteceu? E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. No tempo de Ana não tinha telefone celular, e ela ficou orando bastante tempo. E agora? Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam. Porém, não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Você sabe, a atitude de uma pessoa que está em profunda intimidade com Deus, parece uma pessoa embriagada. Por isso que a Bíblia diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele estava tão profunda, intimidade. Mas ela estava soltando a sua amargura perante o Senhor. E Eli estava meio cego, mas ele ficou olhando a boca. Ele disse: engraçado essa mulher. Quando a gente não enxerga as coisas espirituais, pensa que são coisas materiais. Ele tinha perdido a visão e tinha botado os filhos dele, aqueles malandros, para ser sacerdotes. E ele tinha perdido a visão de Deus, mas ele ficava olhando para a boca e dizendo: ela está bêbada, ela está embriagada. E aí o que aconteceu? Vamos continuar aí. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ah, meu irmão, eu sou uma mulher amargurada no meu espírito. E eu achei um lugar para derramar essa amargura. Onde foi que você achou? Perante o Senhor. Queridos, deixa eu te chamar a atenção aqui para uma coisa. Nós estamos vivendo numa época em que nós procuramos mais os homens do que ao Senhor. Verdade ou não? Na hora que você tem um problema, para onde você vai buscar? No homem. É no terapeuta, é no psicólogo, é no pastor, é no padre, é no orientador familiar. Não que haja mal nisso, não, senhor. Mas nós precisamos derramar as nossas almas perante o Senhor.
Nós temos que nos prostrar diante do Senhor e colocar para fora tudo aquilo que está nos amargurando. Não, Senhor, eu não sou uma bêbada, eu não sou uma viciada em cachaça, eu sou apenas uma amargurada de espírito que achei o lugar onde se deve colocar a amargura. Vamos continuar aqui. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Que coisa linda que a Bíblia traz. Ache a tua serva graça, mercê, diante de ti. Depois ela comeu e seu semblante estava alegre. Por quê? Porque achou lugar para derramar sua amargura. Uma pessoa perdoada é uma pessoa perdoadora. Certo ou errado? Você sabe que você foi perdoado de todos os seus pecados? Amém. Sabe mesmo? Por que você não perdoa a sua sogra? Por que você não perdoa seu pai? Por que você não perdoa seu pai que abusou de você? Eu estou falando para a gente que está aqui, viu? Para você que foi abusado por seu pai quando você era menino. Porque isso é impossível. Impossível não. Puseram o dinheiro na minha conta que não tinha. Aquilo era falso. Mas isso aqui não é falso, isso aqui é verdadeiro. Os 36 milhões que o Itaú botou na minha conta era erro da máquina. Mas aqui não é erro da máquina não. Aqui nós temos um Senhor que garante que Deus nos perdoou em Cristo. Amém. E que nós não somos carcereiros de mágoas. Nós somos perdoadores, ainda que tenhamos que enfrentar as dores. Eu não quero viver refém da minha memória. Você sabe por que eu estou falando muita coisa agora? A minha mulher disse assim: você está ficando mais velho, você está ficando livre, com a boca solta. Eu digo: é. A gente, quando chega a ficar mais velho, não tem mais compromisso com nada. Se vocês quiserem me mandar embora, eu já estou com a mala correndo aqui. Não tem mais que fazer acordo com ninguém, nem com coisa alguma, nem com sistema nenhum. Já vivi o suficiente para dizer o seguinte: só tem uma coisa nesse mundo que eu não quero estar. É fora da vontade do Pai. Eu gosto muito de Abelardo, um dos pais da igreja, que disse assim: se o inferno estiver de um lado, e o pecado estiver do outro, eu quero ir para o inferno a pecar contra meu Deus. Se o inferno estiver de um lado, e o pecado estiver do outro, olha só que seriedade. Eu quero ir para o inferno do que pecar contra meu Deus. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós e nos faz pessoas sinceras e sérias diante da Tua palavra. Que não se curve, que não negocie as coisas de Deus. O que amargura uma pessoa? Se a gente vê assim a pessoa passar por você e não lhe cumprimentar e virar as costas, por quê? No centro da cidade, já vou acabar. No centro, vou contar isso aqui mais uma vez. Estava o Miguel Bulgakov, não sei se ele está aqui hoje. Estava mais umas 3 ou 4 pessoas e um cidadão aqui da cidade. E eu ia passando. Quando eu cheguei ali naquele local,
o cidadão olhou e disse assim: esta roda ficou muito pequena para mim. E se retirou. E os outros 4 olharam para mim e disseram: o que aconteceu, pastor? Eu disse: não sei. Mas há um sintoma. Uns 15 dias depois, eu vinha subindo aqui, atravessei aqui a frente da Cipasa, vinha subindo, o cidadão vinha vindo por a altura deste restaurante, e nós íamos nos cruzar antes de entrar na igreja, e ele atravessou a rua e foi para o outro lado. Eu digo: o cara está fugindo mesmo. Peguei o telefone, o doutor Adolfo está aqui hoje. Liguei para ele, disse: mano, me arranja um horário, liga para fulano e pede para ele me atender, porque eu quero ir falar com ele. O meu irmão ligou e eu fui ao escritório dessa pessoa. Cheguei lá, me identifiquei, a moça foi adentro, falou com ele, ele me deixou 1 hora lá sentado esperando, não tinha ninguém, mas tá bom, é bom a gente esperar. Quando eu entrei, ele estava sentado estava e disse: o que é que o senhor deseja? Eu digo: posso sentar? Pode. Eu vim lhe pedir perdão. Não sei porquê, mas eu lhe ofendi. Eu lhe ofendi de alguma maneira. Não sei o que eu fiz, mas de alguma maneira, por 2 motivos, e aí citei os 2 motivos, na frente do Banco do Brasil, na subida perto da Cipasa, e ele disse: é verdade. Eu estou com raiva, com ódio do senhor. Porque um dia lá na igreja, o senhor estava pregando e botou minha vida em público. Eu digo: eu botei a sua vida em público? Eu não conheço sua vida. Como é que eu vou botar a sua vida em público? Quem deve ter botado foi o Espírito Santo. Ele é que sabe das coisas, não sou eu. Naquele dia, aquele homem teve uma tremenda reação para conhecer o que é graça de Deus. E 1 mês depois ele morreu. E eu dou graças a Deus, porque o Senhor não me permitiu ficar na minha posição de conforto, mas sim tratar com Ele. Eu não sei, eu ofendo a pessoa. Às vezes, teve um camarada que uma vez que fiz um casamento, uma das pessoas que estava lá disse assim: pastor, o pai da noiva disse que vai matar o senhor. E eu disse: matar por quê? Ele disse que o senhor botou a vida dele na boca do povo. Eu digo: antes dele me matar, eu vou lá. E aí, estava lá a mesa da noiva, o noivo, o pai da noiva, pai do noivo, aquele sentado. Eu cheguei e disse: o senhor é que quer me matar? O senhor está querendo me matar porque eu botei a sua vida em público? Eu não tenho nada a ver com isso. Ele disse: não, senhor. O senhor trate de olhar para Jesus Cristo, porque é Ele que conhece o profundo e o escondido, e com Ele mora a luz. Amém. Não tenho nada a ver com isso. Eu não escrevi Bíblia, não tenho nenhuma responsabilidade por dizer quem foi que... não quer dizer, não, quer dizer é isto mesmo. É o que está escrito. E você tem que perdoar. Ou você perdoa, ou você apodrece. Que é mais domingo que o outro domingo, vamos continuar. Porque não pode. Não adianta você ficar aí se escondendo. Não, mas a coisa foi muito ofensiva.
foi ofensiva, mas com o perdão de Jesus, nós perdoamos. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.